Olá, pessoal. Aqui quem fala é Marcelo Couto e hoje nós vamos estar corrigindo o plano de estudo tutorado do oitavo ano de matemática. Mas antes eu vou pedir para todos estar aí curtindo esse vídeo e também se inscrevendo neste canal, que eu vou estar sempre disponibilizando aí as correções do PET. Então vamos lá. Nós estamos aí na primeira semana e tem comunidade temática números. Vamos para as atividades. Para resolver as situações, problemas, leia o enunciado com muita atenção e quantas vezes for preciso. Busque as informações necessárias para a resolução. Grife os dados importantes. Se pergunte o que preciso para resolver este problema. Encontre estratégias para solucionar a situação. Pense o cálculo a ser utilizado, um esquema, um quadro ou uma tabela, etc. E concentre-se na pergunta a ser respondida. Verifique se a sua resposta faz sentido para a questão. Então, aí tem um lembrete, como a gente está prestando bem atenção para resolver os probleminhas a seguir. Vamos lá, então, para número 1. Em um campeonato disputado por 4 equipes, cada grupo joga 2 partidas com cada um dos times adversários. Um jogo no próprio campo e o outro no campo da equipe adversária. Para cada partida ganha, adiciona-se 2 pontos. E para cada partida perdida, menos 1 ponto. Em caso de empate, a pontuação não se altera. Veja a tabela a seguir com os resultados dos jogos disputados. Então, vocês estão observando aí a tabela, né, dos jogos. Tem 4 equipes, a equipe A, B, C e D. Todas elas estão enfrentando uma contra a outra e tem os resultados, já os placares. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é que tem uma regra. A regra é o seguinte: o time que vence a vitória ganha 2 pontos. Já o time que perdeu, que tem a derrota, perde 1 ponto. E o time que empatou, né, o empate não altera o resultado, então 0 pontos. Então vamos estar fazendo isso para cada equipe. A equipe A, na primeira rodada, ela empatou com a equipe B. Né? Na segunda rodada, ela ganhou da equipe C. Na terceira rodada, ela também ganhou da equipe D. Na quarta rodada, ela empatou com a equipe B novamente. Na quinta rodada, ela venceu a equipe C. E a sexta rodada, ela empatou com a equipe D. Então, nós vamos colocar aqui os resultados. Então, ela ganhou 0 pontos, 2 pontos porque ela venceu, mais 2 porque ela venceu, ela empatou de novo 0, ganhou mais 2, empatou 0. Somando tudo, dá um total de 6 pontos. Agora nós vamos para a equipe B. A equipe B, ela empatou, então ela ganhou 0 pontos. Na segunda rodada, ela ganhou, então ganhou mais 2 pontos. Depois ela ganhou de novo mais 2 pontos. Na quarta rodada, ela empatou 0 ponto de novo, não alterou nada. Quinta rodada, ela perdeu, então ela perdeu 1 ponto. E na última rodada, ela também perdeu 1 ponto também. Então ficou dessa maneira. Então ela ganhou ali no total 4 pontos e perdeu 2, somando, dando 2 pontos, certo? E a equipe C? A equipe C ela começou perdendo, né? Na primeira rodada, na segunda rodada ela perdeu novamente, na terceira rodada também perdeu, na quarta rodada ela venceu, na quinta rodada ela perdeu novamente e na sexta rodada ela venceu a equipe B. Então ficou dessa maneira. Perdeu um, depois perdeu um outro 1 ponto, ganhou 2, perdeu 1 e ganhou 2, somando tudo e tirando os resultados perdidos, ela ficou com 0 pontos também. A equipe D, ela começou ali ganhando, né, na primeira rodada, na segunda rodada ela perdeu, na terceira rodada também perdeu, na quarta rodada também perdeu e na quinta rodada ela venceu. E na sexta rodada ela empatou com a equipe A. Então ela ficou dessa maneira: mais 2, menos 1, menos 1, menos 1, porque ela perdeu 3 em seguida, mais 2, e depois ela empatou na última rodada. Somando tudo, deu 1 ponto. Aí a pergunta é: qual a pontuação de cada equipe? Então a equipe A ficou com 6, certo? Como nós fizemos ali as pontuações. A equipe B ficou com 2. A equipe C
não ganhou nenhum ponto, né? E a equipe D ficou com 1 ponto, certinho? Vamos para a letra B. Escreva as equipes em ordem da primeira à última colocada. Então, vamos estar lembrando como foi a pontuação delas. A equipe A 6, equipe B 2, equipe C 0, equipe D 1. Então, a equipe A ficou em primeiro lugar, a equipe B ficou em segundo lugar, a equipe D ficou em terceiro lugar e em último colocado, em quarto colocado, né, a equipe C. Então, a resposta vai ficar A, B, D e C, certinho? Então, essa foi a resposta da número 1. Vamos agora para a número 2. Veja o diálogo entre Felipe e Rosa na imagem a seguir e responda por eles. O Felipe falando, né? Rosa, quais os dois números inteiros negativos cuja soma é menos 7 e o produto é mais 10? Aí a Rosa respondeu, vou pensar. Enquanto isso, me responda quais os dois números inteiros, um positivo e outro negativo, cuja soma é 1 e o produto é menos 12. Lembrando que produto é o resultado da multiplicação. Então, eu coloquei aqui, né, o pensamento de Felipe. Quais são os dois números negativos que, juntando ele, vai ficar menos 7? É o menos 2 e o menos 5. Porque se eu juntar devo 2 e devo 5, vou ficar devendo 7. E aos mesmos números, se eu fizer menos 2 vezes menos 5, vai dar mais 10. E no caso da Rosa, se eu pegar mais 4 com menos 3, porque é um número positivo e um negativo, como ela disse, deu mais 1. E os mesmos dois números, mais 4 vezes menos 3, vai dar menos 12, que foi o pensamento que essa pegadinha que ela pediu para o Felipe resolver. Então, como que ficou? Felipe pensou nos números menos 2 e menos 5, e Rosa pensou nos números mais 4 e menos 3. Beleza? Essa aí só foi uma introdução da número 2. E agora nós vamos fazer as alternativas aqui. Letra A. Variação de temperatura é a diferença entre o maior e a menor temperatura registrada. Em áreas desérticas, há grande variação de temperatura. Durante o dia faz muito calor e à noite faz muito frio. Essa grande variação acontece porque nessas regiões há pouca umidade. Supondo que a temperatura mínima registrada em um dia em uma área desértica seja de menos 1,8 graus Celsius e a variação de temperatura nesse dia tenha sido de 39,5 graus Celsius. Qual foi a temperatura máxima registrada nesse dia? Então, como nós iremos resolver essa continha aqui? Está falando que a variação de temperatura é pegar a maior menos a menor temperatura. Então, ficou assim, ó. 39,5 graus Celsius menos 1,8 graus Celsius. E vamos descobrir qual é o resultado. Para isso, vamos montar então uma continha de menos, né? De subtração, e vamos contar aí com a ajuda de vocês para a gente estar resolvendo essa continha. Então, vamos lá. O 5 eu não consigo tirar o 8, porque ele é menor. Então, eu vou emprestar do 9. O 9 vai virar 8, né? E vai emprestar o 1 para o 5, tornando ele 15. Agora, 15 menos 8, eu sei que é 7. Beleza. Vou continuar a minha continha, minha operação. 8 menos 1 é 7. Já vou até descer a vírgula, né? E o 3 não tem nem com quem fazer a continha de menos, então vou baixar aqui a resposta. Então, a resposta ficou 37,7 graus Celsius. Essa é a resposta da letra A. Vamos para a letra B. Paula gastou 35%, 0,35, do seu salário com lazer e 13,25 avos para pagar as contas do mês. Ela gastou mais com lazer ou com contas? Então, a gente precisa ver os dados que o exercício nos proporcionou. Primeira coisa é o seguinte, Paula gastou 35% do salário com lazer. Então, vamos colocar aqui, lazer, 35% ou 0,35. Aí, já com as contas do mês, apareceu uma fração, 13,25 avos. Mas para eu comparar com o lazer, eu preciso transformar esse número que está em fração também em um número decimal, ou em porcentagem,
com aquele símbolo de porcentagem ali para a gente ver qual é o maior. Então, vamos fazer a continha aqui, eu já deixei o resultado, 13,52 avos, nada mais é que 0,52 ou 52 centésimo, que é 52%. Então, eu já tenho agora o quanto que ela gastou nas contas. E aí basta a gente comparar. Qual ela gastou mais? Com lazer, que é 35%, ou com contas, que é 52%? Logicamente que foi com as contas. E essa é a resposta. Paula gastou mais com as contas. Tudo bem? Então, essa aí é a resposta da letra B. Agora nós iremos para a letra C. Água é fundamental para a hidratação, não só do corpo humano, como também dos animais. Um cão, por exemplo, deve ingerir em torno de 25 a 30 ml de água para cada meio quilo de seu peso diariamente. Sendo assim, qual a quantidade diária mínima de água um cão que pesa 16,7 quilos precisa ingerir? Então, vamos observar bem aqui a questão. Então, nós temos aqui a fração 1 meio, né? Que equivale a 0,5 quilos, tudo bem? E aqui nós precisamos descobrir o seguinte. Aqui está falando que a cada meio quilo do cachorro, ele tem que ingerir de 25 a 30 ml, mas ali está perguntando a quantidade mínima. Então, nós vamos usar o 25 como uma forma para a gente estar resolvendo. Então, vamos observar isso aqui. Então, vamos pensar o seguinte: meio quilo do cachorro equivale a 25 ml. Só que o cachorro, ele pesa 16,7 quilos. Então, qual vai ser a quantidade de água que será ingerida por esse cachorro? Para eu resolver, aí eu coloquei um valor X, que é o valor que nós vamos descobrir. E como eu faço isso? Nós vamos fazer na forma de regra de 3. Isso. Então, vamos fazer assim a conta. Eu coloquei a setinha para vocês identificarem melhor. E eu vou fazer a conta 0,5, certo? Vezes o x e 16,7 vezes o 25. 0,5 vezes x é 0,5x mesmo. E 16,7 vezes 25, já coloquei o resultado aí para vocês, que é 417,5. Só que eu não posso deixar o x com o número junto. Se a operação inversa da multiplicação é a divisão, então eu vou pegar o 0,5 e vou passar dividindo 417. Então vai ficar 417,5 dividido por 0,5. Fazendo já na calculadora e tendo já um resultado mais rápido, deu 835,0. Esse é o valor do x, que automaticamente é o valor da resposta da letra C. Um cão precisa ingerir 835 ml de água. Esse cachorro que tem um peso de 16,7. Tudo bem? Essa é a resposta da letra C. E nós terminamos, então, de corrigir o plano de estudo tutorial do 8º ano de matemática, semana 1. Mas não deixe aí, então, de curtir esse vídeo e de inscrever nesse canal, tudo bem? Nos próximas semanas estarei aí postando outras atividades e corrigindo. Até mais, então, e até a próxima aula. Valeu a todos, fiquem com Deus.